A realidade na religião, parte 01, dia 15/10/2024. Pois não é uma coisa vã para você, porque é a sua vida. Deuteronômio 32:47. Parece, a partir desta observação final de Moisés, que havia homens em seu tempo que pensavam que a religião era vã, embora, sob o sistema que então existia, houvesse muitas provas claras de sua utilidade, pois aqueles que serviam a Deus naqueles dias prosperavam, e as vantagens nacionais sempre seguiram a obediência da nação a Deus. Sob o governo teocrático dos israelitas no deserto, e em sua história inicial, quando estabelecida em Canaã, suas ofensas contra a lei de Deus trouxeram sobre ele fome, peste, o flagelo de hóstias saqueadoras, enquanto o arrependimento e o retorno à fidelidade sempre lhe trouxeram um libertador e uma restauração da paz e da abundância. Eles tinham visivelmente diante de seus olhos prova de que Deus recompensava a virtude. E ainda, apesar disso, havia alguns tão obcecados contra Deus que diziam: é uma coisa vã servir ao Senhor. Você se pergunta, portanto, que deve haver muitos sob o Evangelho. Seria de fato maravilhoso se não houvesse muito mais, pois o Evangelho é um sistema muito mais espiritual do que a dispensação judaica, e suas bênçãos não são de ordem carnal. Nenhuma bênção aparente aos olhos carnais repousa sobre os piedosos, mas, às vezes, o caso parece ser o inverso. Vemos os ímpios prosperarem e os justos serem pisados. A dispensação cristã requer muita fé para recebê-la. Não andamos pela vista, mas somente pela fé. E não é de admirar que, quando homens e mulheres ímpios veem os justos aflitos e descobrem que seu conforto está em questões, tão somente a fé pode apreender. Eles clamem, é uma coisa vã, e se afastam das ordenanças de Deus. Além disso, para confessar a verdade, tem havido tantas falsificações da verdadeira religião que não é notável que homens e mulheres não convertidos considerem até mesmo o artigo genuíno como algo vão. Os homens e mulheres têm fingido uma santidade maravilhosa, enquanto interiormente estão cheios de podridão. E os pecadores aprenderam a argumentar com uma lógica terrível. Nenhum deles é bom. Todos são enganadores. Os melhores deles são hipócritas. E a própria religião é uma coisa vã. Agora, vamos conceder a você hoje que grande parte da religião que está espalhada pelo mundo é uma coisa vã? A religião das cerimônias é vã? Se um homem confiar na esplêndida pompa dos mistérios não ordenados, se considerar que existe alguma eficácia mística em um sacerdote e que, ao proferir certas palavras, uma bênção é infalivelmente recebida, dizemos a ele que sua religião é uma coisa vã. Você pode muito bem ir à bruxa de Endor em busca de graça, como a um padre. Se você confiar em palavras ou abracadabra de um mágico, certamente o elevará ao céu, ou melhor, afundará você no inferno. Como as apresentações do ministro mais bem ordenado sob o céu. As cerimônias em si são vãs, fúteis, vazias. Há apenas duas ordens de Deus. Elas são muito simples, e nenhum deles pretendem ter qualquer eficácia em si mesmos. Eles apenas apresentam uma graça interior e espiritual, não necessariamente ligadas a eles, mas apenas dada àqueles que pela fé percebem seus ensinamentos. Toda religião cerimonial, não importa quão sincero, se consistir em confiar em formas e observâncias, é uma coisa vã, com o que não pretendo falar contra credos, pois amo
a forma de palavras sãs. Mas aquela religião que consiste em acreditar com o intelecto em um conjunto de dogmas sem participar da vida de Deus, tudo isso é uma coisa vã. Novamente, aquela religião que consiste apenas em fazer uma profissão do que não se possui, ao usar o nome cristão e observar o ritual da igreja, mas que não afeta o caráter a ponto de tornar um homem santo, nem toca o coração a ponto de tornar um homem e uma mulher verdadeiros servos de Deus, tal religião é vã por toda parte. Ó, meus queridos leitores e ouvintes, quanta religião inútil vocês podem ver em todos os lugares. Enquanto os homens recebem o nome, eles parecem contentes sem a substância. Em todos os lugares. Não importa para qual igreja você olhe, você vê uma vasta hoste de hipócritas, numerosos como moscas sobre uma carcaça morta. Por todos os lados há enganadores e enganados, que escrevem céu em suas sobrancelhas, mas têm um inferno em seus corações, que penduram o sinal de um anjo sobre suas portas, mas têm o diabo como anfitrião dentro. Cuidem de si mesmos, não se enganem, pois aquele que prova o coração e sonda as rédeas dos filhos dos homens não é escarnecido, e certamente discernirá entre aquele que teme a Deus e aquele que não o teme. Mas, com todas essas concessões, ainda hoje, afirmamos mais positivamente que a religião de Cristo Jesus, aquela que nos foi revelada pelo Espírito Santo, pelos apóstolos e profetas, e especialmente pelo próprio Messias, quando verdadeiramente recebida no coração, não é coisa vã. Trataremos o texto de 4 maneiras, tomando a palavra vão em diferentes matizes de significado. Não é ficção, não é ninharia, não é loucura, não é nenhuma especulação. Em cada caso, provaremos nossa afirmação pela segunda frase, porque é a sua vida. Primeiro, então, a verdadeira religião de Cristo, que consiste em uma fé vital em sua pessoa, seu sangue e sua justiça, e que produz obediência a seus mandamentos e amor a Deus. Não é uma ficção. Não vou discutir hoje. Nunca fui enviado para discutir, mas para ensinar e falar dogmaticamente. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado. Pai, abençoa este estudo que está começando hoje. Abençoa, Pai, para que as mentes, Senhor, possam ser destravadas, para que os corações possam ser limpos, para que as pessoas possam entender com a mente a Tua palavra e a Tua vontade. Dá-nos da Tua bênção, a Tua graça e o Teu amor, no nome do Santo dos Santos. Amém e amém.